No ano passado, o Brasil registrou o recorde de desastres naturais. Foram mais de 1.160 casos registrados. Com a crise no Rio Grande do Sul, várias cidades ainda estão embaixo d'água, literalmente. E agora as prefeituras discutem como reerguer esses municípios, levando em consideração outras crises climáticas no futuro. O repórter Arthur Cipriani chega ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan com essas informações tão valiosas, porque, além de ser um jornalista, ele é um morador da região, né? Ele entende isso profissionalmente falando e na pele. Arthur, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa programação. É possível que alguns municípios sejam realocados? Parece coisa de ficção científica, né? A cidade ficava aqui, ela foi transferida para outro lugar. Mas, olhando o mapa da tragédia, isso é muito necessário que seja feito. Eu te pergunto, qual é a possibilidade que esses projetos sejam realizados? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Realmente, muitos municípios aqui no Rio Grande do Sul já estudam a possibilidade de tirar seu centro urbanístico de local que é atingido pelas águas hoje para uma área não alagada. Isso é muito falado em várias regiões de todo o nosso Rio Grande do Sul. Ainda mais, como você mesmo ressaltou, ainda há locais aqui no estado que estão embaixo d'água, como é o caso da nossa capital, Porto Alegre, cidade de Canoas, que fica na região metropolitana. Hoje, eu estou aqui no Sul, minha terra natal, juntamente com o prefeito da cidade, Matheus Trojan, porque na noite de hoje foi lançado oficialmente um projeto chamado Recupera Mussum, que é tirar a cidade de Mussum, na qual ela está hoje, que foi 80% da cidade que ficou embaixo d'água, para uma área não alagada. Prefeito Matheus Trojan, existe essa possibilidade? Como é que esse projeto todo vai se desenvolver daqui para frente, tendo em vista tamanhos prejuízos, porque foram 4 cheias em 4 meses. E ressaltando que nesta última, tivemos inúmeros deslizamentos que assolaram ainda mais a região. Boa noite, Arthur. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Bom, na verdade, realmente é muito complexo quando a gente fala em realocar parte de uma cidade, como é o caso do Mussum. Isso envolve muitos fatores. Então, principalmente nós temos que pensar é que essa expansão urbanística seja feita de uma maneira responsável, mas que possa dar esperança para as pessoas para que evite que elas saiam da cidade. Porque, infelizmente, é uma realidade que a gente vive hoje de uma evasão em massa das famílias, das empresas, dos negócios, por conta dessa falta de perspectiva. O município de Mussum, enquanto poder público, tem atuado nesse sentido. Ano passado ainda já realizou a proibição de reconstrução em algumas áreas que foram totalmente destruídas ou que são consideradas de risco extremo. E agora nós avançamos nessa pauta com desapropriações de áreas, mas também incentivando essa iniciativa que é da Associação Recupera Mussum. Esse movimento está sendo lançado, que é da iniciativa privada, não tem fins lucrativos, isso é importante deixar claro, mas que visa captar recursos para executar projetos que também sejam privados, para que possam dar alternativas às pessoas que, porventura, não se enquadram nos programas habitacionais do governo ou que não têm outras formas de serem incentivadas nesse projeto de expansão urbanística. Essas áreas elas serão buscadas, obviamente, em regiões que não sofrem com inundações e que também não sofrem com outros fatores climáticos, como os deslizamentos. É um projeto a médio e longo prazo, mas que depende dessa captação de recursos para que a gente possa chegar no objetivo de realocar essa parte da cidade do Sul que está em área de risco. Nós temos que levar em conta também, colegas, a questão que, possivelmente, outras cheias irão atingir tanto os municípios aqui do Vale do Taquari, que é um local que é muito atingido devido à sua área geográfica, e também demais municípios. Então, há uma preocupação também, prefeito Matheus, correr contra o tempo para poder chegar em melhores soluções. Exatamente. Eu até comentava antes que numa questão de 9 meses, nós tivemos uma mudança de perspectiva enorme no Sul. Nós formos olhar 9 meses atrás, nós falávamos em turismo, nós falávamos em expansão, em investimentos que estavam chegando, em crescimento da cidade e nos desafios que isso nos trazia. Agora nós temos que falar em reconstrução, em realocação, em recuperação. Então é uma mudança de perspectiva, mas de fato é uma mudança que tem que ser feita de maneira coerente e com velocidade dentro do possível, para que pelo menos as pessoas possam se projetar em cima daquilo que o município e as iniciativas como o Recupera Mussum apresentam de alternativa para essas pessoas e essas empresas. Com certeza esse movimento também será feito por outras cidades que foram totalmente assoladas com essa catástrofe e já estão aí 30 dias aqui no Rio Grande do Sul. Arthur, eu queria aproveitar o privilégio de você ter trazido o prefeito Matheus Trojan.
Prefeito, boa noite. Eu queria fazer duas perguntas. Elas podem soar como injustas nesse momento, mas eu acho que elas são muito necessárias para o entendimento, principalmente do resto dos brasileiros que não estão vivenciando essa tragédia. A gente tem acompanhado, as imagens são chocantes, falam por si só, obviamente, mas a gente não tem a mesma dimensão do tamanho da tragédia como vocês que estão literalmente debaixo d'água. O senhor fala em os realocados, a realocação. Quanto tempo isso levaria? Claro, o projeto ainda está numa fase inicial, mas ele ganhando força, ele tendo recursos, quanto tempo levaria essa realocação e de quantas pessoas mais ou menos nós estamos falando? Olha, no primeiro momento a gente estima, de acordo com as nossas projeções, as nossas avaliações, que nós teremos que realocar pelo menos 40% da área urbana da cidade. Então não é um percentual pequeno. O Sul é um município de 5 mil habitantes, então teve praticamente 80% da sua área urbana atingida, mas tem 40% que precisam ser retirados pelo nível de destruição que essas inundações recentes causaram. Então não é uma tarefa fácil, é muito difícil a gente estimar tempo, porque as coisas que dependem do município ou dessa iniciativa, elas vão andar com a maior velocidade possível. Mas a gente tem uma série de situações para analisar. Eu sempre falo isso em relação aos programas habitacionais do governo do estado e do governo federal. Porque quando eles ofertam a casa, a unidade habitacional, e ela é fundamental, o recurso para construir a unidade habitacional está garantido. Mas para chegar na construção da casa, nós precisamos de áreas de terra, nós precisamos de acessos, precisamos de terraplanagem, de licenciamentos, de água, de luz, de pavimentação, de esgoto, enfim. A gente não para só na casa. A casa é praticamente a última etapa, né, de todo esse processo que tem que ser cumprido. Então, é nesse trabalho que nós estamos atuando agora. Inclusive, vamos receber lideranças do governo federal, com o Estado já conseguindo evoluir nessa pauta, mas o governo federal ainda precisamos fazer com que se compreenda isso. E a gente vai muito além da unidade habitacional. E municípios do tamanho, do porte e do orçamento de Mussum não têm condições próprias para fazer tamanhos investimentos em tão curto prazo de tempo. Perfeito. Eu queria aproveitar a presença dos dois aqui dividindo tela comigo para também que a gente, que está muito distante, consiga entender um pouco mais do clima, tirando agora as decisões políticas, estratégicas, mas falando aí do cotidiano, porque neste último mês, né, que a gente tem acompanhado diariamente a situação no Rio Grande do Sul, a gente viu as cheias e agora um agravamento dessa crise, que é a queda abrupta da temperatura. Como é que vocês têm driblado esta dificuldade dentro de uma dificuldade muito maior? E aí eu emendo a pergunta para falar de leptospirose, risco de cólera, outros problemas de saúde que podem eventualmente ser causados pela água suja, que ainda continua contaminando muitas casas, muitas escolas, muitos abrigos. Mas eu me preocupo basicamente, ou primeiramente, com frio, porque um frio num ambiente molhado, ele potencializa a sensação térmica. Passo a palavra para vocês aí. Realmente, a questão da leptospirose e demais doenças, ela é muito grave ainda. A gente entende que diversos órgãos de saúde já estão fazendo um movimento para que haja um combate a essas doenças, mas o frio, você não tem como ter um combate direto. E sim, é um abrigo para as pessoas, é roupas, agasalhos. A própria prefeitura aqui está fazendo um trabalho incansável, né, Matheus? Juntamente com outros municípios, para que cheguem cobertas, cheguem a lugares quentes, abrigos, né? E também colchões, porque as pessoas muitas vezes não têm aonde dormir, por exemplo. Exatamente. E o que é o principal foco, na verdade, nesse momento? É atender as pessoas que não estão nas suas casas, que não puderam retornar nas suas casas. Sejam elas as que estão nos abrigos públicos, sejam as que estão em casas de familiares, em garagens de amigos, de conhecidos, e que acabaram tendo que se adequar ao contexto dessa maneira. Então, esse é o nosso foco. A gente tem que identificar essas situações de risco para atender com a maior eficiência possível essas famílias. A gente tem que ser muito honesto que nunca é confortável as pessoas estarem em um abrigo. Não é digno, por mais que a gente tente ofertar o mínimo de dignidade. Então, essas condições mínimas é o que a gente pode ofertar, até dar condições de privacidade e de segurança numa casa ou num espaço mais privado. Meu duplo agradecimento ao repórter Arthur Cipriani, da rede Jovem Pan de rádios no sul do país, ao prefeito da cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul, Matheus Trojan. Obrigado aí pela participação, pela entrevista, prefeito. Espero que nós nos falemos de novo em breve e torço por notícias melhores. Boa noite, bom final de semana aos dois.